Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Chegamos aqui com mais uma leiturinha necessária, leiturinha de amorzinho, porque agora, nas sextas-feiras, temos leiturinha de amorzinho também. Então, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. E hoje vamos fazer aquela avaliação, né, muito necessária sobre a relação, ver se ainda tem sentimento aí dentro ou se a coisa já andou desandando, pessoas. Vamos dar uma avaliada nisso daqui e ver ainda também se dá para fazer alguma coisa, não é mesmo? Porque não adianta só saber o que está se passando. Saber o que está se passando é muito bom, traz muito direcionamento. Mas a gente vê como encaminhar a coisa também é algo interessante a se fazer. Então, pessoas, já tomei um cafezinho? Já viram que eu tô com cafezinho hoje, né? Uhum. Estou com um cafezinho. Já mudei aqui a ordem desse com esse, porque, nossa, acho que das últimas duas vezes que eu fiz leitura, na quinta e na quarta, gente, eu super chorei aqui, obviamente que eu não chorei para ninguém observar aqui, mas, gente, é isso. Nós estamos numa vibe de conexão aqui com esse baralho. Então, pessoas, por falar em conexão, olha só. Você vai escolher um desses três baralhos, porém não de qualquer jeito, tá? Então você vai precisar fazer uma meditação, um relaxamento, um exercício de respiração aí na sua casa, ou, né, onde você estiver fazendo a consulta. Se conectar aqui com essa leitura, se conectar com a pessoa com a qual você tem um relacionamento, sabe? Assim, pensar na pessoa, é, parar, sabe, o pensamento assim, com o que está acontecendo no trabalho, com o preço do gás, para a gente vir aqui para a consulta. E aí, quando você fizer né, o seu trabalho aí de respiração, tudo mais, bonitinho, relaxamento, e que realmente tenha relaxado um pouquinho, aí você vai observar qual desses baralhos te chama mais a atenção, tá? Porque é assim que a gente faz a escolha, e é assim, ou, no caso é escolhido, né? E é assim que a gente vai saber qual baralho vai dar o teu direcionamento hoje. De forma que, gente, toda vez que vier fazer consulta aqui no canal, esse é o processo, tá? Não recomendo chegar a escolher de qualquer jeito, chegar porque, nossa, meu animal de poder é uma borboleta, sabe? Então, não recomendo. Mesmo que você faça a meditação, e sim, hoje, seja esse baralho aqui por acaso, gente, é um acaso, tá? Poderia ter sido esse, poderia ter sido esse daqui, então vamos, vamos de menos, tá? Deixa eu tomar meu cafezinho. E aí, lembrando que aqui na nossa consulta, a gente tem uma validade indeterminada, né? Não é porque eu estou postando hoje que só serve para o dia de hoje, serve para quando você encontrar aí no YouTube, quando isso daqui for pertinente na sua vida, tá? E aí, de vez em quando, a gente tem temas, consultas com, digamos, o mesmo tema aqui no canal, né? Obviamente, uma das consultas, por exemplo, a gente tem aqui duas consultas sobre concurso, tá? Alguém vai se sentir mais atraído a fazer uma consulta do que outra. Ou achou no YouTube essa, não achou essa daqui. Ou já fez essa e quer atualizar. Então, gente, está super disponível aí todas as possibilidades. Certo? Então, pessoinhas, hora do pause. E aí você já aproveita, gente, para compartilhar com aqueles grupos fantásticos que você tem, que todo mundo precisa de orientação. Então, a orientação está aqui. Então, manda lá para aquele grupo que você tem, porque ajuda o canal e ajuda as pessoas, né? Que você conhece. E aí também quero dizer que você pode colocar aqui nos comentários consultas que você queira ver aqui no canal, sabe? Então, mesmo que seja uma consulta que já tivemos, então a Andrea traz uma consulta de concurso de novo, né? Então, assim, a gente vai se adequando, vai se organizando. Inclusive, na sexta-feira, a gente tinha consulta sobre trabalho. E aí a gente mudou para amorzinho, né? Porque foi solicitado. Então, a gente sempre adapta aqui as coisas. E aí, queridos, queridas, queridas? Ufa!
É isso, né? Quem é que aguenta essa taruga conversando o tempo todo? Gente, eu tenho mais coisa para conversar. Ah, ninguém merece. Pois bem. Ó, vamos ver o que é que está se passando com quem foi selecionado por este baralho. Aqui no seu lugar. Ok. Vamos ver o que, que temos por aqui. Vamos começar desse lado. Hum, uhum, uhum. Gente, eu vi essa cartinha ontem. Ok. Olha só. Me parece, me parece que hoje essa situação, essa relação, ela está sendo repensada aqui dos dois lados, tá? Tanto do seu lado quanto do lado da outra pessoa, certo? Por que estou dizendo isso? Hum, Porque aqui essas cartinhas falando que lá no começo, digamos, existia uma perspectiva de se ter um compromisso, sabe, um comprometimento. E aí, hoje, né, pensa que essa carta aqui é uma carta assim, da pessoa que está pensando, tá tentando descobrir o que fazer, como agir, porque a outra pessoa está passando por certas dificuldades, e aí vamos entender que essas dificuldades elas podem ser emocionais, elas podem ser, né, psicológicas, podem ser financeiras, tem dificuldades aqui, tá? Então, eu entendo que é mais de uma a minha percepção aqui é nessa coisa de que antes existia um roteiro, digamos assim, a relação meio que saiu do roteiro, e talvez você esteja pensando que precisa dar um suporte, mas não sabe exatamente como fazer, e isso pode ser porque você não tenha conhecimento do assunto, isso pode ser porque a pessoa não aceita o suporte, isso pode ser porque, é, nossa, pode ser porque, nossa, por tantas coisas, porque você não tem essa, não está num momento realmente de disposição emocional para dar esse suporte, então entenda que é, é um momento em que a pessoa, outra pessoa que está passando por suas dificuldades, está passando por suas dificuldades e que você está tentando, obviamente, né? Isso casa com o fato de você estar vindo fazer essa consulta, claro, né? Tá pensando o que que eu faço, onde é que eu caibo aqui e o que que essa relação, né? Pra onde essa relação pode ir. E então, pessoas, vamos entender que nem sempre a gente pode manter o amorzinho ali num potinho, sabe? Sabe aquela coisa, ah, eu quero botar no potinho? Nem sempre dá, nem sempre é possível. Porque uma relação, ela, óbvio, você tem conhecimento da sua parte, até você tem um conhecimento de quem é a pessoa, mas é como se a relação ela fosse um terceiro indivíduo, né? Então ela pega uma parte sua, pega a parte da outra pessoa e isso daqui se transforma. Quando você pensa, por exemplo, que às vezes você age de uma maneira num relacionamento amoroso, você age de outra maneira no trabalho, sabe? Então, as coisas são moldadas de acordo com a relação, tá? Então, o que eu entendo isso aqui, que é necessário a gente desconstruir a, a, a perspectiva que a gente tem de uma relação, tá? Para que se possa permanecer aqui. E essa desconstrução, eu quero dizer que não é sobre passar por cima dos seus limites, essa desconstrução não é sobre
mudar regras que você tem para sua, princípios que você tem na sua vida. Isso é simplesmente fazer uma adaptação de acordo com essa experiência humana que você está vivendo, tá? E aí sim, isso te traz uma estabilidade aqui nessa relação, te traz uma estabilidade nessa relação, certo? Mas isso, tudo aqui eu vejo hoje que está muito aberto, né? Mas que apesar dessa abertura, é necessário tomar providência, sabe? Não é ficar aqui, ó, sempre pensando o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Escolha um caminho, tá? E haja, no sentido de que essa pesquisa, essa pergunta, que é uma pesquisa assim, essa pergunta, ela vem aqui, ó, será que ainda tem amor na relação? Tá? Então, eu entendo que amor, interesse amoroso existe, mas essa relação, ela já passa simplesmente de um âmbito assim, sabe, de uma paixãozinha, que passa simplesmente de um âmbito assim de um relacionamento amoroso. Então aqui a gente tem que trabalhar companheirismo, a gente tem que trabalhar rotina. A gente pensa que se você quer um dia, não sei se é o caso, vocês já são casados, mas pensa que você quer, eu quero casar com a pessoa, construir uma família e uma vida e não sei o que, gente, pensa que não é só amorzinho o tempo todo, sabe? Então tem finanças, tem saúde, talvez tenha filhos. Então, assim, tem todo, pets, tem toda uma perspectiva aqui que a gente precisa lidar, sabe? Então, aproveite o momento, assim, para manejar essas escolhas que você faz, mas não no sentido ah, de ou vai ser assim, ou vai ser assado, né? Vá fazendo adaptações ao longo do tempo, mas faça, sabe? Não fique, ai, não sei. Vamos dizer que essa pessoa que esteja com a depressão, ai, não sei, mas o que é que eu faço? Gente, pergunta aqui, tá? Então, a pessoa que está com problema porque, ai, tá sendo perseguido lá no trabalho, tá sendo perseguida no trabalho, e você, ai, não sei o que eu faço para ajudar, porque, né, não trabalho com essa pessoa, né? Não trabalho com essa pessoa, não sei o que é que eu posso fazer para ajudar. Cadê a comunicação? Tá? Então vamos entender que se a gente quer uma progressão, se a gente quer uma estabilidade, que é isso daqui, ó, que pautou lá o início do relacionamento, a gente precisa lidar aqui com as intempéries, certo? Mas ressalto, vamos lidar rapidamente, sabe? Esse negócio de ficar aqui, ó, só pensando, ai, será, será, gente, conversa. Conversa para que, né, as coisas continuem caminhando bem, não saiam do controle, né? E vamos rever aqui essa nossa perspectiva de que amorzinho não é só ficar assistindo o Netflix, ou, né, ir pro cinema, ou, né, sair para jantar, então não é só isso, não, tá? Isso é bom, mas não é só isso. Ok, pessoas, gente, é isso, pessoal. Uhum. E aí, ó, espero que tenha trazido um clareamento, porque eu entendo que nesse momento da relação é muito mais sobre a ação do que sobre o que eu pensava que era um relacionamento. Relacionamento é dia a dia. Anotou no seu caderninho, porque eu acho que é importante a gente rever, sabe, certas coisas. E eu entendo que isso aqui é uma coisa que se aplica, né, a todo mundo, né, essa perspectiva. Mas aqui nesse caso, ela se aplica especificamente ao seu caso, tá? Então, vamos dar uma atençãozinha. Vamos dar uma atençãozinha, pessoas. E aí, vamos vendo aqui quem foi sorteado por esse baralho. Vamos dar uma olhada aqui. Hum, uhum. Ó, vocês são cartas muito intrometidas que ficam pulando aqui. Vocês sabem que não vão ser sorteadas.
Já conversamos sobre isso, pessoas. Tchan, 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 tchan. Gente, você veio aqui para essa consulta para avaliar, assim, né? Obviamente, a consulta é sobre se ainda existe amor nessa relação, mas você veio aqui avaliar a parte da outra pessoa ou a sua mesma, né? Porque é possível que esteja passando uma dúvida devido ao momento que você está passando, não necessariamente a outra pessoa, sabe? E eu vejo intensidade, estou falando de intensidade, não estou falando qual sentimento, tá? Eu vejo intensidade muito aqui na sua parte, muito mais na sua parte do que na parte da outra pessoa, sabe? Então eu entendo assim que você é uma pessoa que quer. Ai, gente, a cartinha da revolução, é que eu não sei. Não quer quebrar paradigmas, é uma pessoa assim que entrou nessa relação, sabe? Para conhecer pessoas novas, para deixar às vezes um passado para trás. É uma consulta coletiva, então eu vou lhe dar as abordagens que aparecem aqui, né? Mas enfim, você queria uma coisa diferente. A outra pessoa estava ali super disposta assim a começar, né? Alguma coisa. Talvez lá atrás não rolasse, né? Essa coisa assim de um sentimento é, muito profundo, aquele amor quase incondicional. Isso aí é possível que não tenha tido lá atrás. Mas a outra pessoa, ela vem aqui tentando te conquistar, sabe? É, pessoas, ela tem aqui. Não vejo muita assim, Olha só, chega a pessoinha aqui, ó, oferecendo a tacinha e a outra pela carinha da outra pessoa aqui, pessoas. Não vejo essa grande receptividade assim da sua parte. Então vamos entender. Realmente, porque temos essas possibilidades, realmente não temos amor aqui de sua parte, ou isso aqui é um embotamento, assim, você precisou guardar seus sentimentos diante de alguma coisa aqui que aconteceu. Tchan, 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 tchan. Essa é a parte que você pensa. Tchan, 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 tchan. Tá? E aí, vamos entender que nessa situação não se trata assim, ó, de ficar impassível na coisa de, ai, eu acho que eu não quero, que eu não gosto, que eu tanto, sabe, que eu quero encerrar isso daqui, né, para algumas pessoas, e nem é aquela coisa, ai, a gente vai viver aqui em amorzinho, vamos ficar de bem, tanta, a gente vai precisar que ser encontrado um equilíbrio, tá? E aí vamos entender que a gente não pode mexer aqui no comportamento da outra pessoa. Podemos? Não podemos. Tá? A gente pode conversar, né? Pode discutir. Melhor conversar, tá? Não gosto desse termo, discutir a relação. Conversar sobre a relação. É, mas vamos, às vezes, a gente precisa aqui, ó, se abrir um pouquinho, sabe, para novas experiências. Então, é, vai sair para jantar, não vai com a cara emburrada, não vai com o pensamento de que, ah, mas na semana passada, fulana, me esqueceu que era o aniversário da minha avó. Não vai com coisas pregressas para uma situação que pode ser agradável, sabe? Então vamos maneirar um pouquinho nisso aqui para a gente encontrar o equilíbrio. E aí, talvez, você encontre a resposta que você está precisando. Se isso aqui é uma fase em que o amor realmente acabou, ou se isso daqui se trata de um momento em que você precisou guardar um pouquinho o sentimentozinho ali na gaveta para movimentar outras situações dentro do relacionamento ou movimentar outras situações dentro da sua vida, tá? De forma que se essa consulta for. Ai, gente, se essa consulta fosse com relação aos sentimentos da outra pessoa, temos sentimentos sim, tá? Temos sentimentos sim. E aí, essa relação aqui, entendido isso aqui, vamos pensar o que essa relação traz para a sua vida, sabe? Que talvez você não esteja
observando assim grandes crescimentos, grandes nossa, aventuras aqui nessa relação, nossa, grandes coisas acontecendo. E talvez, né, isso também contribua, influencie nessa percepção, tá? Mas é, essa essa relação, né, esse envolvimento aqui que você tem, não sei qual é, né? Pode ser um namoro, casamento, um noivado, só um fica. Mas essa relação, ela te mantém assim num foco, sabe? É como se fosse algo que ó, estivesse assim, que existe na sua vida. Então, que, portanto, você pode se preocupar com o carro que você quer comprar, com a casa que você quer comprar, e saber que você tem uma pessoa ali ao seu lado. Isso é bom, né? E é muito melhor quando tem sentimento, que isso daqui, da sua parte, é algo que você vai precisar trabalhar para sentir, porque não vai adiantar eu dizer aqui eu que teria ou que não teria esse sentimento, tá? Porque o que está faltando nisso daqui para você é a coisa do você perceber, de você sentir dentro de você. E aí vamos entender que sentimentos existem vários e existem várias intensidades. Então, vamos perceber também o que é um sentimento, mas que não é aquela intensidade, daquela paixão à primeira vista e tudo mais. E se isso é interessante para você, tá? Porque às vezes você pode dizer, não, eu quero viver sempre naquela gangorra emocional, naquela vibe assim de começo de relacionamento. São escolhas, tá? Saiba o que escolher, certo? Mas, né, e saiba o que escolher usando dessa estratégia aqui, vai te ajudar muito, sabe? De diminuir, diminuir as expectativas para que você não fique só com a expectativa em mente, sabe? Para que você possa aproveitar as situações, as interações, para conseguir definir isso, certo? Porque se você vai apenas naquela perspectiva, ai, de que fulana não lembrou do aniversário da minha avó e fica chateada ali o jantar todinho, pessoas, você não vai gerar boas memórias, você não vai dar a oportunidade de que aconteçam coisas boas para você colocar dentro da tua balança, certo? Então, é, vamos observar o que é isso aqui que você quer saber, né? Isso é muito com relação a você, o que é isso muito com relação a você mesmo, a você mesma, e ver se essa perspectiva aqui, que é uma perspectiva interessante, sabe? De que eu estou num relacionamento, eu tenho um relacionamento, e isso é uma coisa assim, ó, que eu posso dar, digamos, um checkzinho na minha lista, ou se isso aqui é uma coisa para mim que me aprisiona, que eu me sinto aprisionado, que eu sinto assim, ó, que eu não posso, ai, me mover na vida, sabe? Isso passa pela percepção. Aqui, o baralho apresenta como uma coisa positiva estar numa relação, sabe? Aquela coisa assim de que eu tenho para quem ligar, eu tenho uma pessoa com quem eu posso contar, né? Eu posso, tá? Isso aqui me vem como uma percepção, é trazida aqui como uma coisa positiva. Agora, observe como é que isso está entrando na sua vida e observe se você consegue entender isso como uma coisa positiva, sabe? Se você estiver vendo uma perspectiva negativa. Olhe e tente ah, refletir sobre isso daqui, tá? Vai te ajudar bastante. E aí, vamos entender que é possível que não seja, que esse relacionamento não seja aquela coisa assim, ó, já que é uma montanha russa sempre para cima, sabe? É possível que seja um passeio numa planície, tá? E esse passeio na planície você precisa entender se é algo que é agradável para você. Certo, pessoas? Olha só, essa consulta, ela traz aqui esse direcionamento com relação a outra pessoa, mas ela me fala muito mais sobre você que veio fazer, né, a tiragem aqui comigo. Então, eu vejo muito o enfoque
com relação a si mesmo, né, a si mesma, do que exatamente ali a outra pessoa, certo? Então, use com sabedoria essas informações. Se precisar, né, conversar mais alguma coisa a respeito dessa tiragem, que eu entendo que pode dar um nozinho assim na cabeça de algumas pessoas, fala comigo aqui nos comentários ou fala lá no Instagram, @jardim.do.taro, e a gente vai se conversando, tá? Não deixem assim as coisas que ficam prendendo você mesmo na sua própria cabeça, ditarem o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na sua vida, sabe? Às vezes a gente precisa de uma perspectiva diferente, de colocar essas coisas num outro lugar. É isso, pessoas, é isso, pessoas, meninos, meninas. Vamos ver aqui o próximo barralinho. Minha gente, olha só, aquelas ali já foram profundas. Eu estou pensando a situação que não vai ser depois dessa daqui. Vamos ver o que temos aqui. Ok, nossa, esse baralho é muito comportado, né? As cartas não ficam pulando aleatoriamente deles, dele. Ai, gente, a pessoa se desorientou aqui. Não. Ai, gente. Tchum, tchum, tchá, tchum, tchá. Olha só, pessoas, a pergunta central, a gente vai destrinchar, né, muita coisa aqui, mas olha, a pergunta central é: existe amor ainda? Pessoas, existe um amor, assim, que está passando por uma revolução, sabe? Não é mais aquele amorzinho só lá do começo. Eu entendo que ele passa hoje por um amadurecimento, tá? Tanto com relação a você quanto com relação a outra pessoa, certo? E aí, que lá atrás, né, esse encontro aqui de vocês dois ou vocês duas foi um resgate, né? Então, assim, foi aquele encontro de realmente um amorzinho, de uma paixão, sabe aquela sensação, assim, de que, poxa, eu encontrei minha casa? Vem muito nessa perspectiva. E hoje, a gente já tem aqui, né, nessas coisas, perspectivas de hoje, a gente já tem um trabalho na relação, a gente já tem um direcionamento diferente e a gente, pera, falando muita gente, né? Então aqui que traz esse amadurecimento. Então, assim, não é só o amorzinho pairando pelo ar, não é só aquela coisa, assim, aquela nuvenzinha de sentimento. É um trabalho para que isso daqui evolua cada vez mais. Então, pessoas, aqui é só se você quiser que isso daqui assim, ó, evolua mais ainda, cresça mais ainda. Nossa, muita carta aqui de sentimentos, eu tô achando a cor mais fofinha. Então, é trabalhar, sabe, nessa conexão de vocês dois, de vocês duas, é trabalhar nas lembranças dos momentos bons, sabe? É guardar isso para vocês. Sabe aquela coisa assim de casal que você olha e a outra pessoa já sabe o que é que é? Então é nisso daqui, é essa conexão. É para crescer esses momentos bons, sabe? E que mesmo não necessariamente assim, ó, numa perspectiva de vocês saírem com outras pessoas, estarem em festas e não sei o que, numa vibe, mas que até mesmo essas situações, na verdade, que vocês tenham ali aquele momentinho bonitinho de vocês, tá? Agora, com relação a essa coisa de outras pessoas e não sei o que, tatatã, tatatã,
Me parece apenas que esse relacionamento, ó, ele só, o que ele pode trazer é essa coisa aqui, ó, de ficar, de distanciar um pouco vocês, né, das outras pessoas, dos amigos, da família. Então, eu entendo que se ele está passando hoje por uma transformação, isso daqui também pode ser dado uma olhada, sabe? Então, essa transformação de poder agregar as pessoas ao relacionamento de vocês, então, a família, ah, nossa, até os colegas de trabalho, né? Porque eu sei que às vezes uma pessoa não vai, sei lá, na festa da firma da outra, então, de poder, assim, agregar, ao invés de ser só vocês dois, mas que mesmo naquele ambiente, assim, com várias pessoas, vocês possam manter, sabe, essa conexão aqui. Isso é muito, muito bonito, é muito salutar, é muito interessante. E é mais interessante ainda quando você traz a sua relação para o mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando assim da coisa secular, né, da coisa antirreligiosa, né, ou como se queira pensar. Eu estou falando assim, o mundo, mas é quando a relação ela é inserida dentro de outras facetas da vida, sabe? Ao invés de ser só aquilo. Vamos pensar que se vocês já são casados, né? E não seja muito essa perspectiva assim de um amorzinho que estava ali no começo, né? E agora vai sendo adaptado. Vocês são casados. Então pensa se vocês não estão muito assim, só vocês, só em casa, né? Só aquela rotina. E isso aqui vamos entender como uma coisa pontual, sabe? Que a gente preste atenção, mas que dentro aqui de um contexto, nossa, tem amor e tem respeito, né? Tem essa perspectiva assim de crescer juntos, então de modificar aquilo que precisa ser modificado, né? Para crescer ainda mais no relacionamento. Então isso aqui vai poder ser revisto se for necessário, quando for necessário. Mas entenda que é uma pessoa com a qual você pode, sabe, pensar as coisas da vida, as coisas do mundo. Então, e eu nem tô falando assim, de que vamos casar e vamos ter filhos juntos, mas sabe aquelas coisinhas pequenas? Poxa, olha, nesse fim de semana dá pra gente, nossa, comer aquela pizza que a gente gosta naquele lugar. Dá pra a gente assistir aquela série nova na HBO. Olha, pessoas, então, sabe essa coisa assim de poder sentar e sentir a outra pessoa, a vibração parecida? Então, gente, aproveite isso aqui e não entenda esse momento como uma coisa assim que o amor acabou. Eu vejo de forma totalmente diferente, né? Essa coisa aqui de que existe um amadurecimento e uma e essa coisa assim de revisitar, né, esse relacionamento para poder abranger também outras facetas da vida, sabe? Então, gente, é só crescer, sabe? Se em algum momento tiver parecendo que as urgências do dia a dia elas tomam assim a frente, sabe? Tomam o holofote, resgata um pouquinho aqui, sabe? Essa coisa ah, de essa conexão, as coisas que vocês gostam em comum, sabe? Então, assim, de chegar de noite em casa e fazer uma macarronada juntos. Falei macarronada porque é a coisa mais fácil, né? Assim. Mas se vocês forem um casal gourmet, né? Uma coisa mais elaborada, MasterChef, assim, então sentar, fazer nossa, aquele escalope, um rondelli artesanal, então, pessoas, né? Então, tenho esse momento aqui é, às vezes nessa fase aqui em que a gente está procurando crescer, está procurando estabelecer, né, o relacionamento de uma forma mais madura. Gostei bastante. Gostei bastante. Espero que vocês é, tenham percebido, né, essas mensagens aqui, tenham conseguido encaixar aí na situação de vocês. Seja um. Gente, eu esqueci do meu café aqui, ó. Fui lendo os negócios, o café já tá frio. Vou esquentar no micro-ondas. Pois bem, então eu espero que vocês consigam fazer a adaptação aí, né, do que seria um relacionamento que está começando agora, um relacionamento que já é estabelecido, maduro, né, já são casados há muito tempo, então que possa trazer orientações, que possa trazer aí caminhos para todo mundo, né, que veio fazer essa consulta aqui. Eu agradeço bastante a confiança aqui, né, de ter vindo, confiança no meu trabalho, e espero vocês
no nosso vídeo dos conselhinhos no domingo, porque agora a gente modificou aqui o nosso cronograma, né? Então, vídeos aos sábados, que são aqueles vídeos de conversinha, eles serão esporádicos. E aí, no domingo, a gente tem o nosso conselho da semana e de segunda a sexta a gente tem as consultinhas. Então, aguardo vocês aqui e desejo, nossa, o melhor na vida amorosa de vocês. Então, beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.